Amém, queridos? Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Eu não sei com você, e eu tenho certeza que vai ser bênção, como foi com a minha vida preparando, amém? Então eu quero que você abra o teu coração. Eu vou ler bastante hoje a Bíblia. Vou falar de novo, hein? Eu vou ler bastante hoje. Você pode ir acompanhando, você pode ir anotando. Depois, se você não quiser anotar, você pode pegar a mensagem que será postada no YouTube. Você pode também assistir-la novamente. Todas as semanas, todos os cultos, né? O Lucas tem baixado com carinho, tem editado, colocado uma capa e tem postado lá para aqueles que querem assistir novamente. Amém? Vamos lá. Eu quero falar nessa noite sobre, eu creio que um dos maiores desafios nossos como cristão, que é manter uma vida equilibrada. É um desafio ou não é? Ter uma vida equilibrada em todos os sentidos. Ter uma vida equilibrada na nossa vida espiritual, na nossa vida física, nas nossas emoções, na nossa família. Porque nós temos a tendência em algum momento desequilibrar. Então eu quero que você abra o teu coração. Deus tem uma palavra toda especial para falar contigo nessa noite, amém? Fala para essa pessoa do seu lado, fala assim: Deus tem uma palavra especial para o teu coração. Vamos lá, está preparado? Vamos lá, quero uns 4 varão aqui em cima. Você que está mais próximo, vem aqui, vocês 4, vai. Vem, pode vir mais para cá. Estou até feliz de ver o Pedro aqui em cima. Fica um aqui, ó, dá um espacinho. Isso, dá um espacinho. Estou até feliz de ver o Pedro aqui. Pedro voltou para Jesus. Glória a Deus, deixou o bigode crescer já. E você sabe que o bigode é a antena de Deus, né? Voltou para Jesus, que benção. Aí na outra semana já deixou o bigode crescer. Já arrumou serviço. Aí o bigode começou a enrolar, já comprou até carro. Benção não, Pedro? Outra benção aqui, ó. Vocês também viu? É que vocês já estão mais velhos de casa, então... Brincadeira à parte, gente. Vamos lá. Vou pedir para eles fazer um exercício aqui para ajudar. Vocês vão fazer assim, ó. E segura aí. Vamos lá. Agora abaixa. Agora faz com a outra perna. O que está acontecendo aí, ó? Felipe já soltou, o Pedro deu tremedeira, o Wellington, se não fosse o vidro, tinha caído, o rival está equilibrado. Para soltar. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. O que fez eles quase cair? O quê? Me ajuda aí, gente. A falta de... Vocês viram que, na hora que eu falei assim, puxa aí para cima. Todo mundo fez o quê? Puxou a perna melhor, né? Que tem equilíbrio. Mas na hora que você troca, aí o negócio começa a ficar meio estranho. E eu vou explicar para vocês o porquê. Deus abençoe os atores. Está bonito de bigode, viu? Continue assim.
Vai nessa tua força. Vou explicar para vocês o porquê que quase cai. Porque o problema é na base. Eu em casa, eu tenho uma estante de livro, já não cabe nem mais livro. Só que o problema é o seguinte, eu não sei se vocês lembram, ela já estava ruim desde quando eu morava aqui na igreja, e ela existe ainda, aquela estante. Só que o pé dela, a base dela, ela está comida atrás. Sabe aquele bagacinho que passa tanta água que come? Então, ela está assim, ó. Ela só não cai, porque tem uma parede. Por que ela está assim? A base dela, ela está com problema. Aí eu olhei para o outro lado, eu vi meu guarda-roupa é mais novo. Base forte, aguenta um peso. E eu comecei a meditar sobre essa palavra de hoje, porque nós temos coisas na nossa vida que são as paredes, são colunas. Poderemos classificar como muito mais coisas, mas eu separei 4. Eu separei um pouquinho para falar com vocês hoje sobre dinheiro, a nossa vida financeira. Porque você trabalha por causa do quê? Você trabalha por causa do quê? Você precisa dele. Nossa família, nossas emoções e nossa saúde. São 4 bases essenciais para um ser humano, eu creio que viver bem. 4 colunas, perdão. Importantíssimo para um ser humano viver bem. Só que essas 4 colunas, se elas estiverem num fundamento errado, numa base errada, elas caem. Perceba bem o que eu vou te falar, eu quero que você preste atenção. Porque o que significa base? Base é fundamento. Base significa apoio. Então, quando Jesus ele vira para os discípulos e diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e obedece é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele não está falando de uma rocha superficial, ele está falando de uma rocha interna, lá no subsolo. E essa rocha, se é construído um alicerce ali com firmeza, preste atenção, você pode construir o que quiser em cima que não cai. Então Jesus ele está dizendo assim: você está construindo a sua vida em que base? As colunas da sua casa, as colunas da sua vida estão firmadas em qual base? Em qual fundamento? Qual é o fundamento que você está levantando na sua vida? Porque perceba uma coisa, vamos falar do primeiro fundamento, a minha saúde física. Queridos, se nós não estamos bem na nossa saúde, que é o nosso corpo, que é no nosso templo, tudo vai começando a ficar mais difícil. E nós sabemos que a maior parte dos problemas que nós temos de saúde está ligado ao nosso relaxo. Você sabe o que eu já ouvi muita gente falando? Trata-se exceções como regra. Ah, mas eu já vi gente que levou a vida certinha, não fumava, não bebia, não fazia nada de errado e comia um monte de gordura até sair para a boca e viveu até os 100 anos. Bem. E viu outro que fazia tudo certinho e morreu com 50. Só que essa é uma exceção. E nós tratamos exceções como regras. Nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que cuidar da nossa saúde. Nós precisamos entender uma coisa. Jesus diz para nós, a Bíblia diz para nós, cuidarmos do nosso templo. Gálatas capítulo 5 também nos orienta o quê? Sobre glutonaria, sobre comer demais, comer errado.
A maioria das doenças que nós enfrentamos é por uma alimentação errada. Isso é uma base importante para nós. Você pode até não ligar certo momento da sua vida, mas a conta chega uma hora. A conta chega. Nós, como cristãos, nós falamos muito nisso. Porque crente parece que nunca viu comida na vida. Parece que a comida do mundo vai acabar no dia que põe na mesa. É até engraçado de ver, monta uma mesa de comida e fala, está liberado, pessoal. Eu lembro uma vez, não aqui em Matão, porque aqui não tem isso, né? Lembro em Jaboticabal, a gente ainda estava numa reunião de liderança. Lembro daquele dia, aquela foi uma das maiores lições, eu acho que eu aprendi. Era todo domingo de manhã, tinha uma reunião de liderança, e servia uma mesa assim, né? E dava até briga, porque tinha uva, o pessoal fazia assim, comia aqui, já guardando a outra aqui, parecia que ia acabar. Eu lembro um dia que o bispo chamou todo mundo e falou, gente, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Vocês têm que ter ordem, decência para comer. E ali deu uma lição para a gente, muito preciosa, que a gente carregou. Carrego até hoje isso comigo. Porque é um fato, irmãos. Por exemplo, me recordo de quantas vezes irmãos que ficavam conhecidos como esfomeados, não podia chegar num lugar que acabava toda a comida. A gente tem que aprender a ter controle. Controle sobre aquilo que a gente come. Controle sobre a nossa saúde. Cuide-se. Saiba de uma coisa. Tem coisas que acontecem conosco porque nós descuidamos. Tem gente que está com problema de pressão, tem gente que está com problema nas veias, colesterol, é por conta do quê? Tem gente que não nasceu com diabetes, mas passou a ter diabetes por conta do quê? Quanto de doce você come? Você está entendendo que tem coisas que acontecem com a gente é porque a gente descuida? Então, preste atenção. Você vai entender o que Deus está querendo falar hoje. A base, o fundamento que você ouviu, a vida inteira é assim. Não, tem que comer mesmo, tem que ser feliz mesmo, tem que sair pelas orelhas mesmo. Come mesmo. Esse é o fundamento que você recebeu. Mas se tua vida está firmada no fundamento, na base, na estrutura, que é a palavra, então a gente tem que mudar o nosso conceito. Tem que mudar. A tua vida é tua ou é de Cristo? É tua ou é de Cristo? Se é de Cristo, o teu fundamento tem que ser a palavra dele. Tem que ser diferente. Temos que mudar, porque ele é a base. Se ouve as minhas palavras, está firmado nela, então é aí que tem que ser a base, o fundamento da nossa vida. Por exemplo, outra coisa importantíssima para nós. E nós devemos cuidar das nossas emoções. A gente precisa cuidar das nossas emoções. Uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela vive uma vida terrível, ela vive um inferno. Olha só que coisa interessante. A Bíblia diz assim, que aquele que não... Provérbios 16:32. O homem paciente vale mais do que um general que venceu muitas batalhas. Porque é muito mais difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Diz aqui, as Escrituras, que é muito mais difícil controlar as emoções do que conquistar uma cidade. Por quê? Na hora que bate na sua cabeça o medo, é difícil controlar ou não é? Quando bate em você, por exemplo, uma mulher que é muito ciumenta, o homem que é muito ciumento, bate os ciúmes, é difícil controlar ou não? Quando bate a insegurança,
É difícil controlar ou não? Quando a tua emoção tenta te dominar, é complicado ou não é? Tem pessoas que às vezes, elas dizem assim, eu não tenho trava na língua, pastor, eu falo o que eu penso mesmo. Vem na ponta da língua, eu solto, eu falo. E a Bíblia diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com o sal, para que saibais como convém responder a cada um. Quer dizer, temperado com o sal. Não está falando nem de ser sem sal, nem com muito sal. O tempero, ele está relacionado a um equilíbrio. A minha palavra tem que ser equilibrada. Eu não posso responder tudo que eu penso, eu não posso falar tudo que me vem na cabeça, eu não posso agir da forma que eu quero, como eu quero. Irmãos, se você age da forma que você quer, você fala tudo que você quer, você fala tudo que você pensa, você acaba se tornando a pessoa mais desagradável do mundo. E machuca muita gente. Por isso, pense bem, controle a sua emoção, controle a sua palavra, controle as suas atitudes, se controle, se contenha. Ah, mas não, pastor, eu sou assim, eu sou desse jeito, e não tem quem me muda. Esse é o teu fundamento. Mas se você quer viver debaixo de um fundamento de Cristo, a base diz isso para você. Posso ouvir um amém? Dói um pouquinho, né? Mas é assim. É assim que nós devemos ser. Eu não vou fazer o que eu ouvi que tem que ser. Eu vou fazer o que Cristo diz para mim ser. Ah, pastor, eu falo, eu opino, Não. Uma vez eu aprendi uma coisa. Não dê a sua opinião até que você seja chamado. Você quer evitar muito problema de família? Porque família tem isso, tem ou não tem? A mãe quer falar na vida do filho, o filho quer falar na vida da mãe. Isso quando eu estou falando quando é casado já, tá? Porque quando é solteiro, o filho tem que ouvir a mãe mesmo, baixar a cabeça e acabou. Mas quando é casado, muda tudo. A família é homem, mulher e filhos. Aí, por exemplo, a mãe quer falar na vida da filha, o filho quer falar na vida da mãe. Foi chamado? Segura. Você vai evitar problema. Nós devemos aprender uma coisa. Aprender a falar na hora certa, no momento certo. Se colocar sempre na hora exata. Isso trará paz para a tua emoção, para a tua vida. Isso mostra equilíbrio, que você está sendo uma pessoa equilibrada. Uma pessoa desequilibrada, ela fala à vontade. Amém? Podemos continuar? E já dando um ganchinho, entrando em família, o que acontece onde falta muito equilíbrio? Casal. Agora os solteiros tampam os ouvidos. Às vezes o casal, ele tem uma vida totalmente desequilibrada. Ele acha que a intimidade tem que ser no dia que quer, na hora que quer, quando dá. Não. Tem que existir equilíbrio. Tem que dar atenção para a sua vida íntima, casal. Tem que ter investimento, sim, nesta área. Você não pode esquecer o que te uniu. Porque tem casais que quando namora, é o fogo. Já viu o fogo ou não do casal? Tem que até jogar balde de água fria, né?
Eu namorava, tinha que ir para casa tomar banho de água fria. Porque o negócio era violento. A vontade era consumidora. Quantos banhos gelados. Na reta final do meu namoro, até jejum de beijo nós fez. Verdade. Falei, não, nem beijar nós vai se beijar. Que é o fogo consumidor. E você sabe o que acontece com muitos casais? Depois que casa, parece que vira irmão. Só falta virar e dar a paz. Paz, irmã, dorme com Deus. Paz, irmã, durma com Deus. Até amanhã. Por quê? Descuidou. Desequilibrou. Querido, põe um negócio na tua cabeça. Não dá noite, tenta de madrugada. Madrugada, pastor, quebra as... Então, cedo, à tarde, alguma coisa. Mas você não pode abandonar isso, meu querido. Tem que ter equilíbrio. Isso é vida para o teu casamento. Viva uma vida equilibrada. Você sabe o que acontece muitas vezes? Nós perdemos o equilíbrio porque perdemos as nossas bases. A nossa vida está alicerçada no quê? Em quê? Por nós às vezes estarmos com bases erradas. Quem lembra do exemplo deles aqui? O que fez alguns cair foi o quê? Me ajuda aí, foi o quê? Falta de equilíbrio. Por quê? A base não estava sustentando. Quando a base é errada, quando a base está quebrada, quando a base não sustenta, você cai. Sabe por que tem casamento caindo? Porque a base está errada. Sabe por que tem vida emocional sendo destruída? Porque a base está errada. Sabe por que tem gente se corrompendo na sua saúde? Porque a base está errada. Você não se cuidou. Você está entendendo que tem algumas coisas que elas começam a cair porque a base não está bem. Na tua família não está legal, você está tendo problema com o teu filho, você está vendo rebeldia. Antes de você bater de frente, identifique se não está faltando atenção da tua parte. Porque a rebeldia às vezes é um sinal de falta de atenção. Todo rebelde, em 90% dos casos, é exalado uma rebeldia porque falta atenção. Então, entenda uma coisa, está desequilibrado, está tendo problema com o filho, está tendo problema com o marido, está tendo problema, então, invista tempo, sai do celular um pouquinho, sai da frente da TV um pouquinho, abandona o que não presta um pouquinho, você vai perceber que você vai sobrar tempo para você investir naquilo que de repente mais importa para você. Pai, mãe, presta atenção nos teus filhos. Está desequilibrado? Está rebelde? Investe tempo. Sai para comer junto, vai jogar bola junto, vai passear junto, vai fazer alguma coisa junto. Cria tempo junto. Você vai ver que vai cair barreiras por terras, muralhas que foram levantadas pela distância que se foi gerado. As bases nossas qual tem sido? Pare e pensa, queridos. O tempo está correndo, gente, é um assunto. Na hora que eu estava preparando, eu sabia que eu ia ter que correr, porque é assunto para 2 horas. Dinheiro. Tem gente que é desequilibrada em dinheiro, porque as bases são erradas. Você sabe o que acontece? Deus deixou uma promessa para nós. Ele disse assim: você emprestarás a muito e não tomarás emprestado. Isso quer dizer que haverá abundância sobre a nossa vida, amém? A Bíblia fala mais de dinheiro do que de oração. Por quê? Porque o dinheiro, a Bíblia também diz que ele corresponde a tudo.
Para pensar a maioria dos problemas que você tem dentro de casa, se não está envolvido com dinheiro. Eu lembro da minha primeira crise no meu casamento, foi quando nós passamos apertados financeiramente. Lembro como se fosse hoje, a primeira crise de quebra-pau, nunca tivemos, mas começamos a quebrar o pau quando começou a faltar dinheiro. Parece que o negócio fica estreito, fica arrochado, o negócio é complicado. Então dinheiro não é maldição, dinheiro é bênção na vida de quem é fiel a Deus. Mas o dinheiro é maldição na vida de quem não é fiel. Porque o problema não é o dinheiro, a Bíblia diz, mas o problema é o amor ao dinheiro. Eu fico pensando assim, meu Deus, se tivesse 1 milhão para nós investirmos no reino de Deus, quanta coisa nós não poderíamos fazer? Quantas vidas nós não poderíamos ajudar? Ajudaria ou não ajudaria muita gente? Poderíamos fazer quantas ações na cidade? Então, o dinheiro, ele não é maldição. O amor ao dinheiro é. Então preste atenção uma coisa. E aonde entra o desequilíbrio? O desequilíbrio ele entra a partir do momento quando as minhas bases elas são erradas. Por exemplo, eu anotei algumas coisas aqui interessantes. A Bíblia diz assim: a ninguém deveis nada, exceto o amor. A ninguém deveis nada, exceto o amor. Fala para essa pessoa do seu lado: a ninguém você deve ficar devendo, exceto o amor. Quando a sua base é errada, sabe o que você vai fazer? Você vai comprar e não está nem aí para pagar. Quando a base está errada, você não tem vergonha de ficar devendo. Quando a base está errada, você não liga. Eu vi uma postagem, eu até anotei. Diz assim: está devendo, pague. Está difícil, pague aos poucos, mas pague. Isso mostra caráter. Então pague. Está devendo, pague. Negocie, não tem condição? Negocie. Mas não deixe de dar satisfação. O problema às vezes, você sabe o que acontece? Quando as bases nossas estão erradas, a gente age pela emoção. Quando a emoção está desestruturada, a gente age pela emoção. Por quê? A emoção me diz: eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. Ah, mas vamos que Deus vai suprir. Vamos que Deus está na frente. Vamos que Deus... Quando a gente está com a base quebrada, a gente faz coisa errada. Então, entenda uma coisa. A Bíblia diz: não deva nada a ninguém exceto o amor. E eu ensino muito isso dentro da igreja, falo isso muito para a liderança também. Se você compra, principalmente de quem trabalha por conta, pague. Por exemplo, eu não posso, o Mateus vai trabalhar por conta. Aí eu, ô Mateus, vem aqui Mateus, faz um serviço aqui para mim. Dia 10 eu te pago. Chega dia 10, ele gastou veneno, energia, gastou as coisas. Aí chega dia 10, eu não pago ele. Ele tem fornecedor para pagar, ele tem família para cuidar, ele tem as coisas para fazer. Certo ou errado? Vou lá no mercadinho da família: ô Felipe, ó, marca aí para mim, depois eu passo lá. E esse passo lá nunca mais passo. A gente precisa aprender uma coisa.
Eu já vi muita gente boa se desviando por causa de calote dentro de igreja. Sendo que é a gente que tem que ser os primeiros a honrar. Quando você leva o nome de cristão, você tem que ser o primeiro a honrar. Se não tem condição, não compra. Ai, pastor, mas eu queria tanto. Ora ao Deus Todo-Poderoso, que é dono do ouro, dono da prata, pode abrir portas para você. Se mexa, faça algo diferente, algo vai acontecer. Você sabe o que acontece, queridos? Tem uma outra frase que eu anotei também. Nossa, parece que hoje apareceu umas frases bonitas para mim. Eu falei, não, essa eu vou ter que falar também. Não ostente algo antes de se lembrar se você pagou todas as suas contas. Não ostente algo se você não pagou todas as suas contas ainda. Antes de sair comer um lanche, antes de sair fazer um churrasco, antes de sair comprar roupa nova, antes de sair bancar. Irmãos, viva na tua realidade. Quando você faz isso, você mostra que está equilibrado com o alicerce certo. Quando você faz diferente, você mostra que o teu alicerce está errado. Nós precisamos aprender isso. Saber como nós lidamos com dinheiro. Por isso que um dos pregadores que eu gosto muito, do século passado, Moody, ele dizia assim: a maneira como que você lidar com o seu dinheiro revela a sua espiritualidade. Não digo apenas só de contribuição, eu digo como que você lidar com ele. Posso ouvir um amém? Encosta aí, vê se está vivo. Está vivo aí? Tá correndo sangue? Ah, glória a Deus. Sabia que não ia ter muito glória a Deus. Mas o importante, meu querido, uma igreja que faz a diferença é uma igreja que vive a palavra. Amém? Olha só. A Bíblia diz assim, Mateus 22, 21. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, Jesus foi questionado. Nós pagamos o imposto ou não pagamos? Jesus fala assim, pega a moeda aí. Quem que estava na moeda? César. Então vocês vão fazer o seguinte. O que é de César, vocês dão a César. O que é de Deus, vocês dão a Deus. Jesus estava ensinando o quê? Equilíbrio. Tem gente que é o seguinte, se enfia em dívida e depois a primeira coisa que toca é no quê? Me ajuda aí, gente. A pessoa gasta o que não deve, se enrola e o que ela faz? No que é de Deus ela toca. Por quê? Desequilíbrio. Está desequilibrado. Nós precisamos aprender a viver equilibradamente a nossa vida. Qual é a nossa base? A minha base me diz que o que é de Deus eu honro, o que é do homem eu honro, então eu vou viver de uma forma equilibrada, porque a minha base me diz para ser assim. É assim que deve ser. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 16, 26 diz: por que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perde a sua alma? Aqui quer dizer o quê? O que adianta o homem, ele ganha o mundo? Quer dizer, ele se mata de trabalhar. Mas e a alma dele? Esse versículo fala de equilíbrio. A Bíblia me garante provisão, prosperidade. A Bíblia diz que o Senhor abriria a janela do céu sobre a minha vida, que Ele me abençoaria. Então Ele está me dando uma direção, que eu tenho que ser próspero,
tendo uma vida equilibrada. Leia Salmo 127, Salmo 128, que são salmos da família. Diz assim: o que adianta o homem trabalhar dia e noite se o Senhor não edificar a sua casa? Quer dizer, eu posso me matar de trabalhar, mas se Deus não edifica a minha casa, quer dizer, eu não tenho nada. A Bíblia é um livro que fala muito sobre equilíbrio. Você tem que trabalhar com inteligência, com sabedoria, com intensidade, trabalhar para ser próspero, trabalhar sim para ter muito em suas mãos, porém, não venda o tempo da sua família, o tempo de Deus, o tempo do teu descanso, socado em trabalho. Tenha equilíbrio, seja equilibrado. A Bíblia nos ensina sobre isso. Quando nós entendemos tudo isso, nós entendemos por quê. E por que nós vamos viver assim? Porque a minha base me diz para ser assim. Se a tua base está quebrada, se a tua base está inclinada, se a tua base está errada, se o teu fundamento está errado, é hora de mudar a base. Porque eu tenho certeza que quem aqui está aqui dentro, que quer ter saúde, muita saúde. Quem está aqui dentro que quer ter uma vida emocional equilibrada? Quem está aqui dentro quer viver uma vida familiar abençoada, bem com a esposa? Paz dentro de casa, intimidade no casal, 10 vezes por semana. Nossa, eu vi uns homens até brilhando os olhos. Quem quer viver em paz com os filhos obedientes? Falar uma vez só: sim, mamãe, estou indo fazer. Sim, pai, estou indo. Vai lavar a louça? Estou indo, filho. Estou indo, mãe. Estou indo, pai. Filho, vai buscar pão? Sim, já estava indo, estou até pronto. Quem não quer? Como que está o boletim aí? Ai, pai, estou chateado. Por quê, filho? Tirei 9 em matemática. Mas e o restante? Tudo 10, mas eu estou chateado porque tenho 9. Quem quer aí viver uma vida equilibrada financeiramente? Então vou dizer para você, a sua base. Agora eu vou dizer mais. A tua base te ensina uma coisa: a tua finança não pode estar melhor que a tua família, senão é desequilíbrio. A tua emoção não pode estar melhor do que a tua saúde. Você não pode estar bem financeiramente, família, emoção e saúde capengando. Você não pode estar bombadão, saradão, de boa, e não tem dinheiro para pôr gasolina. Você vê um equilíbrio em tudo. E você só terá equilíbrio em tudo se a tua base for boa. Você está entendendo ou não? Jesus não disse assim: olha, eu vou ser tua cobertura, eu vou ser a tua coluna. Não, ele disse: a minha palavra tem que ser a tua base. E eu vou finalizar, se pelo louvor quiser já subir, eu vou finalizar da seguinte forma: a base funciona da seguinte maneira, tá? Vou ensinar para você algo que eu faço na minha vida. Eu tenho que tomar uma decisão. Você sabe quem eu consulto? A minha base. Se a minha base me diz para fazer, então é ela que eu consulto. Nós devemos aprender isso. Eu quero minha vida financeira equilibrada. O que a minha base me diz? Eu quero minha emoção equilibrada. Quando eu percebo às vezes que eu estou muito nervoso, quando eu estou muito angustiado, quando eu estou percebendo que a minha emoção está desequilibrada, aonde eu tenho que recorrer? A minha base.
quando ele diz: lance sobre mim a sua ansiedade, não fique ansioso por coisa alguma. E eu começo a ficar mal porque eu sei que eu estou ansioso por algo. E você entende? A minha base me orienta como eu devo ser. Então essa é uma palavra, querido, de ensino, de reflexão, de você guardar no seu coração, para que você tenha uma vida equilibrada no Senhor, amém?